Boa noite. Antes de começarmos, me diz uma coisa. De onde você está me ouvindo agora? E que horas são aí, no seu canto do mundo? Se for tarde, se os olhos já estiverem pesados, então essa história foi feita exatamente para você. Uma história que não está nos livros de escola, mas que pulsa, viva, entre as ruínas silenciosas de um império antigo. Hoje, não vamos seguir imperadores, nem soldados, nem filósofos. Hoje, vamos atrás de quem quase ninguém ousa lembrar, mas que sustentava, noite após noite, os desejos, as falhas e os segredos da Roma antiga. Ela acorda antes do sol, num cubículo apertado entre cheiros de vinho velho, corpos exaustos e silêncio carregado de história. É mais uma prostituta em um dos muitos bordéis da cidade eterna. Mas cada gesto dela, cada passo, cada palavra é um ato de inteligência, resistência e estratégia. Vamos caminhar com ela, observar o que nunca foi escrito, sentir a poeira das ruas, o olhar dos soldados, o açoite invisível da rotina. E se esse tipo de narrativa faz sentido para você? Se histórias humanas, esquecidas e reais, tocam seu coração, se inscreva agora. E prepare-se para dormir ouvindo segredos que ecoam há 2000 anos. Essa é a história de um dia comum na vida de uma prostituta romana. É início de manhã na Suburra, o bairro mais denso, pulsante e decadente da cidade. A neblina se dissolve preguiçosa sobre as telhas gastas, enquanto urubus e pardais disputam os restos de uma noite de exageros. Dentro de um lupanar, um dos inúmeros bordéis espalhados por Roma, o cheiro da madrugada ainda está suspenso no ar. Vinho barato, suor seco, perfume adocicado de resina e corpos exaustos. No canto mais escuro, uma mulher abre os olhos. O nome dela não está nos registros do Senado, mas os clientes a conhecem por Lívia, ou Gaia, ou simplesmente a que sabe ouvir sem julgar. Ela se levanta devagar. A palha sob o corpo deixou marcas em sua pele. Seu quarto é um nicho escavado na pedra, sem janelas, com uma cortina puída pendurada por um fio de cobre. No teto, marcas de fuligem denunciam noites passadas com uma lamparina acesa, proibida, mas necessária para espantar os ratos. O dia começa com o ritual da água, pouca, fria, em uma bacia de cerâmica rachada. Ela a despeja sobre os ombros, esfregando a pele com areia fina e folhas de murta seca. Não há sabão, não há toalhas. A higiene é mais sobre aparência do que limpeza. E na Roma antiga, aparência é moeda de sobrevivência. Lívia senta-se sobre um tamborete e examina os cabelos. Aos 32 anos, considerada velha no seu ofício, ela aprendeu a esconder os fios brancos com cinzas de mirra e gordura animal. Usa um pente de osso para domar as mechas e, por fim, amarra tudo em um coque firme, adornado com fitas tingidas de vermelho, cor reservada às prostitutas registradas pelo Estado. Essa é uma das primeiras realidades desconcertantes. Na Roma antiga, a prostituição era legal, tão legal quanto os impostos. E falando em impostos, Lívia precisa garantir que a inscrição no registro fiscal seja renovada. Caso contrário, poderia ser presa, ou pior, marcada com ferro como impostora. Veste sua roupa, uma toga curta e chamativa, bem diferente da túnica modesta que uma matrona usaria. A roupa não é uma escolha, é um rótulo. As prostitutas registradas não podiam usar véus, nem túnicas longas. A lei era clara, deviam ser visíveis, reconhecíveis e, se possível, condenadas à distância pelos cidadãos respeitáveis. Ela respira fundo, prende as sandálias nos tornozelos e amarra no punho um bracelete de estanho. Não é valioso, mas tem valor. Pertenceu a uma colega que morreu de septicemia há 3 invernos. Lívia o usa como lembrete. Cada dia vivido é um ato de resistência.
Do lado de fora, a rua começa a ganhar som. Gritos de mercadores, rodas de carroças, o tilintar dos sinos da primeira missa dos cristãos escondidos. Ela não é cristã, nem romana de sangue puro. É filha de uma escrava trácia com um soldado embriagado. Nunca soube ler, mas entende tudo o que precisa para sobreviver neste império de aparências. Com passos curtos, ela atravessa a viela até uma taverna próxima. Lá, compra pão duro e um pouco de vinho diluído com água morna. Não é café da manhã. É ritual. O pão acalma o estômago. O vinho anestesia o que sobrou da alma. Enquanto mastiga, escuta conversas de legionários recém-chegados. Alguns a encaram. Outros fingem que não a veem. Mas todos sabem quem ela é. As prostitutas da cidade são conhecidas, catalogadas, monitoradas. O Estado romano não apenas tolera sua existência, ele a tributa e se beneficia dela. O que poucos sabem é que, além do trabalho físico, Lívia domina outra arte, a observação. Ela sabe quem está traindo quem pagou suborno, quem comprou um veneno na noite anterior, quem chorou após o prazer. Ela ouve, memoriza e, quando necessário, negocia informação com os homens certos. É assim que se sobrevive sem beleza jovem. É assim que se mantém poder, mesmo sem poder algum. Mas o dia apenas começou. Em breve, ela caminhará até os banhos públicos. Não para se banhar, pois prostitutas não têm acesso livre aos mesmos espaços das cidadãs, mas para circular, oferecer, negociar. Sim, havia marketing na Roma antiga, e Lívia era boa nisso. Mas essa é outra cena. Agora, ela termina o pão, encara o céu pálido e sussurra algo em grego. Uma prece antiga, uma lembrança de quem ela foi antes de Roma decidir quem ela deveria ser. Ela se levanta. A cidade espera. E o dia recomeça. O dia já respira luz. A bruma da madrugada se levanta preguiçosa sobre as pedras das ruas e Roma começa a mostrar os dentes. Mercadores montam barracas apressados. Escravos carregam água. Cidadãos livres vestem suas túnicas brancas, ajustadas com esmero. Tudo tem uma aparência de ordem. Mas, por trás dela, há um império de máscaras. Lívia sabe bem disso. Ela se levanta da taverna, limpa os farelos do pão da túnica curta e começa a caminhar. Não apressa os passos. Em Roma, o tempo não pertence aos marginalizados, mas cada segundo importa. Cada gesto precisa ser calculado. Ela passa pela esquina onde 3 homens da plebe comentam sobre um novo gladiador. Eles anotam. Um deles cospe no chão. Outro apenas abaixa os olhos. Mas ela continua, com a cabeça erguida. Ser prostituta em Roma é carregar uma identidade oficial, visível. Não há como esconder. O Estado obriga o registro, com nome, idade, origem e localização de trabalho. Sem ele, a mulher é considerada clandestina e pode ser punida. Com ele, ela é marcada para sempre. Nas paredes de pedra dos becos, inscrições grafitadas revelam nomes, preços e comentários, como uma versão arcaica de marketing de rua. Felícia, a que dança com fogo. Clódia, 3 sestércios e sorriso garantido. Gaia, melhor que vinho novo. Lívia já viu o próprio nome rabiscado ali. Às vezes com elogios, às vezes com crueldade, mas nunca com indiferença. E para ela, isso é o que importa. Chega ao Fórum Boarium, antigo mercado de gado, agora povoado por pequenos comércios e barracas de ervas. Lá, encontra uma mulher mais velha, sentada sobre uma pedra. É Aurélia, outrora rival, hoje conselheira. Aurélia não trabalha mais. As pernas doem, os dentes faltam, mas os olhos seguem afiados. Você precisa sair das tavernas à tarde. Tem soldados novos vindo do norte. Estão pagando bem, mas gostam de loiras. Pinte o cabelo com pó de açafrão. Vai enganar por mais umas semanas.
Lívia sorri com os olhos. E as matronas? Pergunta. Aurélia suspira, cuspindo no chão. As matronas nos odeiam porque somos o espelho das vontades que os maridos não admitem. Mas todas elas nos observam, sempre. Na Roma antiga, as esposas de cidadãos não podiam sair desacompanhadas. Não podiam falar alto em público. Não podiam olhar um homem nos olhos sem escândalo. Já Lívia podia fazer tudo isso, porque não tinha reputação a preservar. Mas isso não era liberdade. Era condenação com verniz de autonomia. A cidade se dividia entre o visível e o aceitável. E ela, como tantas outras, vivia nesse limbo de carne, desejo e silêncio. Lívia se despede de Aurélia. Segue pelas ruínas do Velabro, onde crianças brincam com ossos de animais e moedas falsas. Ela se aproxima dos banhos públicos. Não entra. Prostitutas não têm acesso aos espaços nobres. Mas circula pelas entradas, onde homens saem relaxados, nus, despreocupados. Ela oferece olhares, sorrisos curtos, sinais que só quem conhece o jogo entende. É ali que pesca novos clientes, ou escuta segredos. Ele falou demais enquanto mergulhava. Esse ali vai subir de cargo. Aquele outro comprou veneno. Cada fragmento é um trunfo. E ao anoitecer, pode virar lucro. Mas o jogo é perigoso. Há olhares que não perdoam. Guardas que exigem tributo para não incomodar. Outras prostitutas que disputam os mesmos homens, os mesmos espaços, a mesma sobrevivência. E ainda assim, Lívia segue. Ela vai até uma casa de banho popular, onde com algumas moedas pode pelo menos lavar os pés. A água está morna, suja, mas ela agradece em silêncio. De volta à rua, ajusta a toga, reaplica o carvão nos olhos e suspira. O sol já está alto. E com ele, o calor da cidade começa a ferver o ar. Ela caminha em direção ao templo de Vênus, não para rezar, mas para lembrar. Na Roma antiga, Vênus era a deusa do amor, da beleza e das prostitutas. O culto à deusa incluía oferendas feitas por meretrizes, que viam nela não apenas um símbolo, mas uma guardiã. Lívia deixa uma flor aos pés da estátua, não porque acredita, mas porque respeita. Ali, entre colunas quebradas e risos esquecidos, ela sente que não está completamente sozinha. No fim da manhã, ela retorna ao lupanar. O calor é insuportável. As paredes de pedra guardam o ar abafado da noite anterior. Ela bebe água com vinagre, um costume romano para suportar o calor, e se deita por meia hora. Não é descanso, é sobrevivência. Em breve, a tarde trará os legionários bêbados, os comerciantes carentes, os viúvos silenciosos, e cada um deles espera algo. Algo que Lívia aprendeu a oferecer, sem se entregar de verdade. Ela fecha os olhos, e o mundo ainda gira. Se essa história está te prendendo, mesmo com os olhos pesados, comenta aqui embaixo. Estou ouvindo de sua cidade. São horário agora. É fascinante imaginar quantos de nós, de tantos cantos do mundo, estamos conectados por histórias como essa. A luz do meio-dia escorre pelas ruas como um rio de ouro sujo. Os gritos dos mercadores se misturam com os sons metálicos de armas, o tilintar de moedas e o ranger das carroças. Roma está viva e faminta. No lupanar, o ambiente se transforma. O silêncio da manhã dá lugar a uma pulsação lenta, tensa. É a hora dos primeiros clientes. Lívia se senta sobre uma almofada desgastada, o rosto ligeiramente iluminado pela abertura da parede. Ela não se apressa. Há uma arte em parecer disponível, mas não desesperada. Uma ciência invisível no modo como se posiciona, no jeito que cruza as pernas, na pausa exata entre o olhar e o sorriso. O primeiro cliente do dia entra. É um homem na casa dos 50, vestido como um comerciante bem-sucedido. Barba feita. Mãos grossas de trabalho.
um cheiro forte de especiarias e couro. O nome dele pouco importa. Mas o olhar entrega mais do que diz a voz. Você ainda se lembra de mim? Ele pergunta. Lívia não responde de imediato. Observa os olhos, a curvatura da boca, a forma como segura a sacola de moedas. Ela se lembra. 3 meses antes, ele chorou depois do ato. Falou da filha que não o reconhecia, do casamento falido, de um medo constante de morrer sem ter sido amado. Mas hoje, ele quer outro tipo de encontro. Ela finge não reconhecê-lo, ri suavemente e diz: se eu tivesse um sestércio para cada homem que diz isso, teria comprado minha liberdade há muito tempo. Ele ri também, meio aliviado, meio ferido. E então, paga. 5 sestércios. Valor razoável. Significa que espera atenção, mas não intimidade. Eles entram no cubículo. A porta se fecha. E ali, naquele espaço de pedra e sussurros, acontece o teatro silencioso do desejo. O corpo é instrumento, mas é a mente que comanda o espetáculo. Lívia alterna entre gestos programados e reações improvisadas. Ela se adapta ao humor, à expectativa, ao cansaço do outro. Há dias em que precisa rir de piadas sem graça, outros em que finge prazer, e alguns em que apenas respira, imóvel, enquanto o outro se afoga em sua própria solidão. O ato em si dura pouco, mas o jogo psicológico, esse é constante. Após o cliente sair, ela limpa o corpo com um pano umedecido em vinagre. É o que tem. Depois, ajeita a roupa e conta as moedas. Não por ganância, mas por necessidade. Naquele dia, ela teria mais 4 ou 5 homens. Talvez 6, se a sorte sorrisse. Mas o verdadeiro lucro vinha dos frequentadores fixos. Homens que retornavam, que confiavam, que criavam uma espécie de pacto estranho com ela. Com esses, ela oferecia mais do que o corpo. Oferecia memória, o reconhecimento de um cheiro, a repetição de uma frase que ele ouviu na infância, a ilusão de que, naquele cubículo sem janelas, alguém realmente o via. Mas nem todos os clientes eram assim. Havia os violentos, os bêbados, os indiferentes. Lívia já fora ferida mais de uma vez. Um dente quebrado, um corte no lábio, hematomas escondidos sob a toga curta. Ninguém punia os agressores. Afinal, ela não era uma mulher honesta. Era propriedade pública. Mesmo assim, resistia. A cada gesto, ela reafirmava a própria existência. Não por glória, mas por instinto. Em uma das pausas, ela conversa com uma colega mais nova, Calpurnia, vinda da Gália. Você acha que um dia a gente sai disso? Pergunta a jovem. Lívia respira fundo. Olha para o teto manchado de fumaça e responde. A gente não sai. A gente vira outra coisa. Às vezes, uma curandeira. Às vezes, uma velha que lê sonhos. Às vezes, um fantasma nas memórias de um cliente. Calpurnia não responde. Apenas sorri, melancólica. Na Roma antiga, não havia aposentadoria para prostitutas. As que conseguiam economizar, abriam pequenas tavernas. Outras casavam com clientes. Algumas morriam antes de envelhecer. Lívia sabia disso. E mesmo assim, seguia. Durante a tarde, um novo cliente aparece. Jovem, nervoso, claramente em sua primeira visita. Ela o trata com doçura. Não por afeto, mas porque esse tipo de homem se lembra. Se lembra do toque, do olhar, do modo como foi recebido. E se voltar, trará mais moedas, mais estabilidade, mais dias de sobrevivência. Após cada encontro, Lívia anota mentalmente o valor recebido, o nome dito, o cheiro, o humor. Ela guarda tudo e, assim, constrói um império invisível dentro de um império que não a reconhece. Ao cair da tarde, ela se banha novamente. Pano, vinagre, silêncio. Em breve, os clientes da noite chegarão. E com eles,
outra rodada de papéis a serem encenados. Mas, por enquanto, ela se permite sentar, observar a luz dourada filtrando-se pela entrada do bordel, ouvir, ao longe, o som de uma flauta e lembrar que, mesmo naquele lugar de pedra, suor e moedas, a alma ainda respira. O sol, cansado, começa a desaparecer atrás das colinas de Roma. As sombras alongam-se como dedos antigos, cobrindo os becos com um manto de ambiguidade. É o entardecer, a hora em que os rostos mudam. A cidade troca a máscara do trabalho pela máscara do desejo. No lupanar, a atmosfera muda novamente. As mulheres ajustam as roupas, reavivam os olhos com carvão, untam os pulsos com essência de mirra ou canela. Há uma eletricidade silenciosa no ar. Não é glamour, é estratégia. O entardecer traz um tipo diferente de homem, mais ousado, mais embriagado, mais cruel às vezes, e quase sempre mais perigoso. Lívia já conhece esse fluxo e se prepara em silêncio. Ela acende uma pequena lamparina no cubículo. A chama dança entre as paredes de pedra, lançando sombras que parecem contar segredos em uma língua esquecida. O cheiro de óleo queimado se mistura ao do incenso barato. Tudo parte do ritual. Às vezes, pensa em fugir, em sumir. Mas sabe que mesmo do outro lado da cidade, seria reconhecida. O registro fiscal aprende mais do que correntes, e o olhar do povo é mais afiado que qualquer espada. O primeiro cliente da noite chega sem avisar. Um senador. Lívia o conhece. Chega sempre embriagado. Fala demais. Pede para ser chamado por outro nome. Hoje, quer fingir que é um gladiador. Quer que ela seja uma matrona apaixonada. Ela aceita o jogo. Eles representam. Ela ri exageradamente. Ele finge bravura. E enquanto o ato acontece, Lívia observa os detalhes. A cicatriz no ombro esquerdo, a tatuagem escondida no tornozelo. Proibida, mas reveladora. E o suspiro que escapa quando ela toca seu pescoço com delicadeza. Depois, ele dorme por alguns minutos no chão de pedra. Ela aproveita para ajeitar a roupa, contar as moedas e limpar o suor da testa. Quando ele acorda, assina com a cabeça e sai, tropeçando nos próprios pés. Lívia fecha a cortina e suspira. Ali dentro, cada cliente é uma fábula breve. Um universo que ela precisa explorar, decifrar e manipular em menos de meia hora. Alguns vêm buscar prazer, outros, perdão. E há os que só querem ser ouvidos ou humilhar alguém, qualquer um, para esquecer o próprio vazio. No corredor, Calpurnia chora em silêncio. Levou um tapa de um cliente que se recusou a pagar. Os guardas viram. Não fizeram nada. Lívia a acolhe com um pano molhado. Senta ao lado dela. Nenhuma palavra é dita. A dor ali é ancestral. Antiga como as colinas que sustentam Roma. O dono do lupanar aparece. Um homem gordo, de olhar opaco. Fala alto. Exige pagamento do dia. Pede parte do que foi ganho. Lívia entrega 3 sestércios. Sabe que, se não o fizer, pode ser expulsa. Ou algo pior. A noite avança. Outros homens chegam. Um jovem patrício, com hálito de vinho caro. Um grego com sotaque carregado. 2 soldados que riem alto demais e cheiram a sangue seco. Cada um deles deixa algo. Dinheiro, suor, palavras, riscos. E Lívia, cada vez mais cansada, segue em frente. Em certo momento, uma pausa. Ela vai até a entrada do lupanar. Observa a rua. Lá fora, o mundo não dorme. Pessoas passam apressadas, carregando mantimentos. Mendigos murmuram preces em línguas esquecidas. Alguém canta uma música triste, longe, quase um sussurro. Lívia fecha os olhos. Ali, no escuro, ela se lembra da mãe. Uma escrava trazida da Trácia. Mulher forte, silenciosa, que ensinou a filha a nunca confiar nos homens, mas também a nunca odiá-los por completo. Ela abre os olhos. Mais um cliente entra. Velho,
de fala mansa. Traz um presente, uma pequena pulseira de bronze. Diz que se apaixonou. Diz que quer levá-la embora. Lívia sorri. Já ouviu isso outras vezes. Aceita o presente e o acompanha até o cubículo. Mas sabe, amanhã ele não lembrará de nada. E ela não esperará. Esse é o pacto silencioso entre quem vende sonhos e quem os consome. Mais tarde, quando a lua já está alta e as lamparinas quase apagadas, Lívia se senta novamente sobre a almofada, sozinha. Olha para as mãos. Estão sujas, rachadas, mas firmes. Ela não chora, nem canta, apenas respira. Sabe que ainda virão mais 2 clientes, talvez 3. E depois, o silêncio da madrugada, onde o corpo repousa, mas a alma... Não. A noite avança como um animal lento, cansado, arrastando sombras pelos becos da cidade eterna. Roma adormece, mas nunca completamente. Há sempre uma vela acesa, um passo apressado, um segredo trocado ao pé de uma coluna. No lupanar, o ar é espesso. A fumaça das lamparinas desenha redemoinhos no teto rachado. O cheiro de corpos misturados, vinho e óleo queimado, impregna as paredes. Lívia ainda está desperta. A madrugada é, para muitos, tempo de repouso. Para ela, é o turno mais perigoso. É quando os homens que perderam o controle aparecem. É quando o vinho transforma a vaidade em violência. É quando os que não têm mais onde ir batem à sua porta. Ela já se deitou com loucos, com criminosos em fuga, com soldados que confessaram assassinatos entre um gemido e outro. Já ouviu confissões sussurradas entre beijos, pedidos de perdão a deuses esquecidos, promessas que nunca seriam lembradas pela manhã. O próximo cliente chega arrastando as sandálias. Um homem magro, olhos fundos, fala incoerente. Está visivelmente sob efeito de ópio ou alguma mistura de ervas orientais. Ela hesita, mas aceita. Ele paga adiantado, 2 sestércios e meio. O suficiente para que Lívia engula o medo. No cubículo, o homem não encosta nela. Apenas senta-se no chão e começa a falar. Fala de deuses, de monstros, de um barco afundado. Fala de uma mulher chamada Elia, que o traiu, ou que morreu, ou que nunca existiu. Lívia não sabe. Ela apenas escuta. Essa é outra parte do ofício. Ser recipiente, ser ouvido, ser tumba para as palavras que ninguém mais quer carregar. Quando ele finalmente adormece, Lívia cobre seu corpo com um tecido leve. Não por piedade, mas por segurança. Um homem nu e inconsciente pode gerar boatos. Boatos viram acusações. E acusações custam caro. Ela retorna ao corredor. A maioria das colegas já dorme. Algumas ressonam. Outras gemem em sonhos confusos. O dono do lupanar tranca a porta de entrada. Com um olhar curto, entrega uma vela a Lívia. Última da noite. Depois, descanso. A vela queima devagar em sua mão. A cera pinga nos dedos. O calor é um lembrete de que ainda está viva. O último cliente chega pouco antes da aurora. É um jovem escravo, enviado por seu senhor como presente de aniversário. Treme de vergonha. Não sabe onde colocar as mãos, nem o olhar. Lívia o conduz com delicadeza. Deita-se ao seu lado. Conta uma história antiga, sobre uma deusa que se apaixonou por um mortal e chorou tanto que o rio subiu e levou o templo embora. O rapaz ouve em silêncio. Chora baixinho. Eles não se tocam. Apenas compartilham silêncio. Quando ele vai embora, deixa uma pequena pedra verde. Diz que achou nas margens do Tibre. Diz que ela deveria guardar. Lívia agradece com um aceno. O dono do lupanar nem nota a troca. E de todo modo, a pedra não vale nada, a não ser pelo gesto. O céu começa a clarear. As primeiras aves chilreiam entre as telhas. É o momento mais perigoso para dormir, entre a exaustão e o alvorecer.
Lívia recolhe suas coisas. Guarda as moedas em uma fresta no chão, escondida sob uma pedra solta. O dono nunca olha ali, mas ela verifica 2 vezes por precaução. Volta ao cubículo. Deita-se sobre a palha dura. Estica as pernas. As costas ardem. Os ombros doem. A mente gira em círculos. Ela pensa na Trácia. Nas histórias que a mãe contava sobre as florestas úmidas, os ursos, os deuses selvagens. Pensa se um dia verá o mar. Pensa se algum cliente se lembrará dela daqui a 20 anos. Ou se o nome dela vai se apagar, como tantos outros, nos muros pichados de Roma. A chama da lamparina dança. Os olhos dela finalmente pesam. Mas antes de dormir, ela murmura uma prece curta. Não para Júpiter, nem para Vênus, mas para si mesma. Para que o amanhã venha. E que venha leve. Ou, pelo menos, que venha. Se você ainda está aqui, ouvindo com os olhos entreabertos, respire devagar. Lívia agora dorme. E talvez você também esteja quase lá. No meio da poeira e do silêncio, a beleza. No cansaço dela, há espelho. E nesse império de sombras, há sempre uma luz que dança, mesmo que fraca, mesmo que solitária. Se essa história te acompanhou até aqui, deixa nos comentários. Ainda estou ouvindo. Vamos ver quantos de nós atravessam a noite juntos. O céu amanhece com lentidão. O azul ainda pálido se espalha pelas colinas, tingindo de ouro as colunas esquecidas, os telhados tortos, os corpos exaustos. No cubículo de Lívia, a luz da manhã entra filtrada, tímida. Ela dorme, ou, ao menos, tenta. O sono de uma prostituta romana não é repouso, é sobrevivência em forma de trégua. Cada som, um estalo na madeira, um passo no corredor, um gemido vindo de outro cubículo, é um possível alarme. Mesmo ali, mesmo em silêncio, ela está atenta. Os sonhos chegam como visitantes estranhos, fragmentos desconexos de lembranças, rostos misturados, palavras em línguas que ela já não fala mais. Vê a mãe, nua, cantando para a lua cheia nas montanhas da Trácia. Vê o pai, um vulto de bronze, sempre virando as costas. Vê a si mesma correndo por uma praia que nunca pisou, com os cabelos soltos e nenhum olhar lhe cobrando postura, preço ou silêncio. Então desperta, não com susto, mas com hábito. O corpo avisa. Já passou tempo demais deitado? Ela se senta, estica os braços, escuta o barulho das juntas estalando. Os músculos latejam, os pés doem. E ainda assim, respira fundo. Está viva. E isso, para alguém como ela, ainda é uma conquista. Lá fora, Roma já está em movimento. O som dos baldes sendo enchidos na fonte pública. As rodas das carroças riscando as pedras das ruas. As primeiras risadas infantis. O grito de uma matrona chamando sua escrava. Lívia se levanta. Com gestos lentos, veste a túnica curta. Prende os cabelos. Já não há esforço em parecer algo que não é. Ela sabe o papel que lhe foi dado. E, dentro dele, cria suas próprias regras. Vai até a fresta onde guarda suas moedas. Conta, reorganiza, esconde novamente. Depois pega a pedra verde deixada pelo jovem da noite anterior. Fica olhando para ela por alguns segundos. Não sabe se é bonita, mas é rara. E no mundo dela, qualquer raridade é relíquia. Ao sair do quarto, encontra outras mulheres despertando. Algumas conversam em sussurros. Outras apenas se encostam nas paredes, tentando alongar o corpo antes da nova jornada. Aurélia, a mais velha, já está sentada no corredor, penteando os cabelos com um garfo de osso. Quando vê Lívia, acena com a cabeça. Mais uma noite vencida, diz com a voz rouca. Lívia apenas sorri. Elas sabem que cada manhã é um número a menos na conta de dias possíveis. Mas também sabem que ainda há muito a ser feito. A primeira tarefa do dia: água.
O balde é pesado. A fonte, distante 2 ruas. Mas sair do lupanar cedo tem um valor simbólico. É como dizer à cidade: eu ainda sou mais do que o que você pensa de mim. Na fonte, outras mulheres lavam roupas, escravas, plebeias, viúvas. Algumas olham para Lívia com desprezo, outras com curiosidade. Uma ou outra com inveja mal disfarçada. Ela não revida, apenas enche o balde e observa. Do outro lado da praça, uma trupe de atores se prepara para uma apresentação. Comediantes, músicos, crianças malabaristas. Lívia gosta de teatro. Lembra-se de uma peça que viu certa vez, sobre uma mulher que enganava todos fingindo ser oráculo. No fim, ela era descoberta. Mas também era a única que sabia a verdade. Talvez, no fundo, todas elas sejam atrizes. Talvez a própria Roma seja um palco, com cenas que se repetem por séculos. De volta ao lupanar, ela divide a água com Calpurnia. Ambas lavam os braços, os rostos, os pés. Não é banho, é purificação simbólica. Enquanto se enxugam com panos secos, Calpurnia pergunta: você já amou alguém? Lívia responde sem pensar: não com o corpo, mas sim. Calpurnia não insiste, nem precisa. Na vida que levam, o amor é uma miragem perigosa. Aproximar-se demais dele é como tocar fogo com as mãos nuas. Lívia entra em seu quarto novamente. Senta-se no tamborete. Tira da parede um pequeno pedaço de cera endurecida onde riscou marcas. Cada risco representa um dia. Hoje, ela fará o 193º. Não sabe exatamente o que essa contagem significa. Talvez um número mágico. Talvez só a tentativa de provar a si mesma que ainda existe, que ainda está aqui. Antes de sair para o dia, ela senta na entrada do lupanar. O sol já se ergue com força. Roma está acordada, impaciente, cheia de si. Ela observa. Não como quem pertence, mas como quem decifra. E nesse silêncio entre o fim do sono e o começo da sobrevivência, ela encontra o que talvez se aproxime de paz. Se você ainda está aqui, com os olhos quase fechando, perceba, as histórias mais silenciosas são aquelas que ecoam por mais tempo. Quantas Lívias existem hoje? Quantas acordam todos os dias com o peso de 1000 olhares e o silêncio da própria história? Se essa narrativa está te acompanhando até agora, deixa nos comentários. Eu continuo ouvindo, porque há beleza em resistir, mesmo de olhos fechados. O sol já toca os telhados com raiva. O calor se ergue das pedras, como um vapor invisível que cansa até quem não caminha. Lívia caminha, não porque quer, mas porque precisa. A cidade exige movimento. Ela segue pelas ruas da Suburra, onde a vida pulsa com crueza. Ruas estreitas, gente demais, cheiros demais. Aqui, Roma mostra suas entranhas. Os nobres evitam essa região, mas para Lívia é território fértil. Cada esquina é uma oportunidade, cada praça, um palco. Ela passa por uma taberna onde já esteve na noite anterior. O dono a cumprimenta com um aceno, discreto, quase envergonhado. Dentro, homens jogam dados, bebem, cochicham. As tavernas são os verdadeiros confessionários de Roma. Ali, segredos vazam, negócios ilícitos são costurados, e corpos como o dela são negociados entre um gole e outro. Lívia não entra. Hoje, escolheu caminhar. Segue até os banhos públicos, os balnéa, onde os homens da cidade lavam o suor e as máscaras do dia. Ela não pode entrar. Prostitutas registradas têm acesso limitado, vigiado. Mas, nas imediações, o jogo continua. Ali, ela observa. Homens saindo de toalhas, perfumados, relaxados. Alguns trocam olhares com ela. Outros fingem não vê-la. Um ou outro faz sinal sutil. Ela se aproxima de um jovem patrício. Ele a reconhece. Já esteve com ela 2 vezes. Hoje sussurra. À noite, no mesmo lugar. Lívia sorri.
Meia promessa, meia cobrança. Cada aceno é um contrato implícito. Cada olhar, uma fatura emocional. Ao deixar os arredores dos banhos, ela passa por uma parede coberta de grafites. Inscrições feitas por mãos apressadas, sujas de vinho e desejo. Algumas são declarações, outras insultos, e no meio delas, seu nome. Lívia, 3 sestércios, olhos de loba, beijo que adormece. Ela sorri com ironia. Sabe que aquilo a expõe, mas também a protege. Na Roma antiga, a prostituta precisava ser visível. Era lei. E essa visibilidade era ao mesmo tempo arma e sentença. Não podia usar véus. Não podia cobrir o corpo como as matronas. Era obrigada a mostrar quem era. Mas mostrar não é o mesmo que ser vista. Lívia era olhada o tempo todo, mas raramente enxergada. Por isso, aprendeu a marcar a própria pele. Ela carrega um anel escondido, presente de uma colega que morreu de febre. E sob a toga, um pedaço de pano tingido com ervas, usado como amuleto contra a má sorte. Pequenos gestos de resistência. Pequenas rebeldias. Ao atravessar a ponte que leva ao campo de Marte, vê um grupo de soldados treinando. Corpos suados, músculos tensos, gritos de comando. Lá, tudo parece força. Aqui, onde ela pisa, tudo é sutileza. Ela lembra do que uma vez ouviu de um filósofo bêbado. Roma é a cidade onde os fracos dominam pelos olhos e os fortes caem pelo toque de uma mão suave. Lívia não entendeu na hora, mas hoje sente o peso dessas palavras. Ela chega a uma praça onde há um velho altar dedicado a Vênus. Não é um templo oficial. É uma espécie de miniatura, cuidada por uma viúva muda que mora ali perto. Lívia acende uma vela. Não reza, apenas acende. A chama trêmula no vento quente. Ela observa a dança da luz. E nesse instante, sente algo parecido com paz. Até que um grito a desperta do devaneio. Um guarda. A aproximação é brusca. Documento, exige ele. Lívia mostra o registro fiscal. Amassado, mas válido. Ele confere com desdém. Cuspe no chão. Sai sem dizer nada. Não é a primeira vez. Nem será a última. O corpo de uma prostituta em Roma é seu próprio documento. Mas para os guardas, é alvo fácil. Ao voltar para o lupanar, Lívia passa por uma mulher rica, carregada por escravas. A matrona olha para ela com desdém, mas também com curiosidade. Naquele olhar, há tudo. Ódio, julgamento, inveja, desprezo. Lívia desvia, segue, chega ao seu cubículo, senta, pega a pedra verde do jovem escravo, a segura na palma da mão, fecha os olhos. E por um instante, não está em Roma. Está em outro lugar, num espaço interno, seguro, onde os olhos não julgam e os corpos não são mercadorias. E você, que ainda está comigo, já reparou como uma cidade pode moldar um corpo? Como ruas, olhares e leis escrevem histórias sobre a pele dos esquecidos? Se essa história segue com você, escreve aqui nos comentários. Estou vendo Roma pelos olhos de Lívia. Vamos seguir juntos até o fim. Ao cair da tarde, Lívia prepara-se para mais uma noite de trabalho. Mas antes, há um outro tipo de necessidade que pulsa. Não é o corpo que chama, é algo mais fundo, uma inquietação que não se cala, mesmo no silêncio. Ela senta-se no chão de seu cubículo, onde desenhou com carvão um pequeno símbolo na pedra, uma estrela de 6 pontas entrelaçada com uma espiral. Não é romano, nem grego. É algo herdado da mãe. Na Trácia, as mulheres aprendiam a se proteger com símbolos, palavras murmuradas, objetos enterrados sob o travesseiro. Lívia aprendeu cedo que os deuses de Roma eram seletivos. Júpiter protege os que têm nome. Marte abençoa os que derramam sangue. Vênus? Vênus. Observa. Mas proteção, verdadeira proteção, não vinha dos templos.
Vinha dos rituais secretos, dos objetos amarrados com um fio de cabelo, das moedas enterradas de cabeça para baixo, dos espelhos cobertos à noite. Ela acende uma vela com ervas secas, inspira a fumaça, sente o corpo relaxar. Ao seu lado, Calpurnia também faz um ritual. Sonhei com sangue na água, sussurra. Alguém vai morrer, responde Lívia. Não é superstição barata, é sabedoria oral, ancestral, transmitida entre mulheres que não podiam se dar ao luxo de não acreditar. Elas sabiam quando o perigo se aproximava, pelo cheiro, pela cor do céu, pelo número de ratos no porão. Mas havia outro lado também, a religião oficial. As prostitutas eram, paradoxalmente, marginalizadas e sagradas. Em certos cultos, como os dedicados a Vênus ou Cibele, elas tinham permissão para participar de rituais. Às vezes, suas oferendas eram as únicas aceitas, como se sua dor as tornasse mais próximas do divino. Certa vez, Lívia foi até o templo de Bonadeia, disfarçada, com o rosto coberto, não para rezar, mas para ouvir. As matronas pediam fertilidade, paz nos casamentos, cura para os filhos. Ela, no entanto, não pediu nada. Ficou em silêncio, porque sabia que pedir era um risco. O silêncio, por outro lado, era escudo. Ela carrega consigo um pequeno pingente de âmbar, escondido entre os seios. Dizem que protege contra doenças, inveja, espíritos. Nunca teve certeza se funciona. Mas nos dias em que esquece de usá-lo, algo sempre dá errado. No bordel, algumas colegas zombam disso. Outras fazem preces para os deuses egípcios, como Ísis. Há uma que jura ter visto um espírito na entrada do lupanar, vestido como um cliente morto. Lívia acredita, não por medo, mas porque aprendeu que o mundo visível não é tudo. Roma é feita de pedras, sim, mas também de ecos, de promessas quebradas, de pactos não ditos. Em uma noite, um cliente muito bêbado entrou no cubículo dela. Trazia consigo uma corrente de ferro e um pequeno ídolo de madeira. Dizia que era um espírito protetor. Depois, entre delírios, contou que havia matado um homem. Pediu que Lívia o perdoasse, como se ela fosse sacerdotisa. Ela apenas o observou em silêncio. Naquela noite, não aconteceu nada. Ele dormiu, chorou. Foi embora sem tocá-la, mas deixou o ídolo. E até hoje, ela o mantém em um canto do quarto, porque há coisas que não se jogam fora. Certa madrugada, acorda com um barulho estranho, um sussurro, um calafrio, como se alguém chamasse por ela. Levanta, sai do cubículo. Encontra Calpurnia no chão, tremendo, febre alta, olhos revirando. Lívia corre até o dono do lupanar, exige água limpa, exige silêncio. Enquanto cuida da jovem, murmura uma antiga oração trácia, feita com palavras que já esqueceu o significado. E naquele canto do império, escondido do poder, um tipo de fé se manifesta. Uma fé sem altar, sem escritura, sem sacerdote, mas real. Na manhã seguinte, Calpurnia está melhor. Você me salvou, diz com a voz fraca. Lívia não responde. Apenas fecha os olhos e agradece. Não sabe a quem, mas agradece. A fé onde há ferida. E às vezes, os que o mundo despreza são os que mais conversam com o invisível. Você já sentiu isso? Se essa parte tocou algo aí dentro, comenta aqui. Nem tudo que me protege tem nome. E continue comigo. Ainda temos segredos a revelar. O tempo é um visitante cruel. Não bate a porta, não pede licença, apenas entra e toma tudo o que tiver valor. Na Roma antiga, onde a juventude era um bem negociado em sestércios, envelhecer era quase uma sentença, principalmente para mulheres como Lívia. Ela já sente os sinais. Os joelhos doem mais. A lombar arde depois de cada cliente. A pele, antes firme, agora exige sombra e silêncio para manter algum frescor.
A beleza que a sustentou por anos começa a se esvair, e com ela, parte da clientela. Os homens procuram novidade, rostos jovens, sorrisos fáceis. Mas Lívia não se desespera, porque há algo que aprendeu com o tempo. O corpo cansa, mas a mente afia. Ela começa a notar outro tipo de poder. Não o da carne, mas o da palavra. Passa a conversar mais, a ouvir com atenção, a se tornar confidente, uma espécie de conselheira informal para certos homens que já não procuram apenas prazer. Há um senador que só a procura para ler seus desabafos em voz alta. Outro que entrega cartas de amor não enviadas à esposa morta. E um soldado, sempre o mesmo, que se ajoelha diante dela, implorando perdão por pecados que não nomeia. Ela não diz muito, não julga, não responde, mas está ali, presente. E isso, no fim, vale mais que juventude. As colegas mais novas observam com respeito disfarçado. Sabem que ela já viu tudo, que já passou por dores que elas sequer imaginam. Às vezes, pedem conselhos. Outras, apenas se aproximam para sentir sua calma. Aurélia, a mais velha do bordel, agora quase não fala. Fica sentada o dia inteiro no canto do corredor, costura panos e murmura palavras em latim arcaico, como se recitasse orações para deuses perdidos. Ela e Lívia dividem algo, um pacto silencioso entre sobreviventes. Em certo dia, o dono do lupanar propõe a Lívia que pare de atender clientes, mas que treine as mais novas. Ensine como lidar com os homens, como negociar, como não se deixar quebrar por dentro. Ela aceita, não por gratidão, mas porque entendeu. Se não pode mais vender o corpo, pode ensinar a salvar a alma de quem ainda acredita que tem uma. E assim começa uma nova fase. Ela observa, corrige posturas, sugere palavras, desfaz medos. E com isso, constrói algo que não está nas paredes. Memória viva. Lívia já não participa da madrugada. Agora dorme cedo, acorda cedo. Vai até a fonte, senta-se sob a sombra de uma figueira seca. Ali, escreve marcas na areia, símbolos, nomes que já esqueceu, frases que ouviu de homens quase desfeitos. Ela começa a guardar histórias, não para publicá-las, não há papel, nem pergaminho, mas para manter viva uma parte do mundo que todos querem apagar. Às vezes, pensa no que será dela quando a voz também falhar, quando as pernas não mais a levarem ao corredor, quando ninguém mais perguntar sua opinião. Pensa na morte, mas sem medo. Imagina que morrerá à noite, dormindo, com o pingente de âmbar sobre o peito, e que alguém, talvez Calpurnia, a enterrará com as moedas guardadas sob a pedra. Não haverá túmulo com nome, mas talvez alguém pinte seu nome em uma parede, como lembrança, ou aviso, ou promessa. Roma esquecerá, mas por um tempo ela ainda será lembrada por algumas, e isso basta. Você já pensou no que acontece com quem sustentou o mundo e depois foi descartado por ele? Quantas mulheres ao longo da história foram apagadas depois de doar tudo o que tinham? Se essa parte mexeu com você, comenta aqui. A memória é mais forte que o corpo. E respire fundo, porque a última parte está chegando. O sol se despede de Roma com lentidão solene. A cidade se cobre de bronze. As sombras se alongam como saudades que se recusam a partir. Lívia está sentada à entrada do lupanar. Veste uma túnica simples, cabelos presos com mais praticidade do que vaidade. Ela observa, não como quem espera, mas como quem registra. O vai e vem de soldados, comerciantes, meninos correndo. A vida segue, como sempre, como nunca. Ao seu lado, Calpurnia traz um pedaço de pão e uma cabaça com vinho diluído. Hoje vieram 2 homens só por sua causa. Perguntaram por você. E o que você disse? Disse que a loba já dorme com olhos de águia. Lívia ri. Não de escárnio, mas de gratidão.
Aquela frase, vinda da jovem que cuidou em febre, vale mais do que qualquer pagamento. Ela fecha os olhos por alguns instantes. Sente a brisa, o cheiro de fumaça, o leve gosto de poeira. E então se levanta. Vai até a parede dos fundos do lupanar. Ali, com um pedaço de carvão, começa a escrever. Letras pequenas, curvas, a caligrafia que aprendeu com um cliente poeta, muitos anos atrás. Ela escreve o próprio nome, Lívia, e abaixo uma frase: vi Roma nua, e mesmo assim a amei. Não é pedido, não é lamento, é um testamento, porque no fim o que resta não são os corpos, nem as moedas, nem os clientes. O que fica é o gesto, a palavra escrita na pedra, o nome que se recusa a desaparecer. Naquela mesma noite, um cliente insiste em vê-la, um velho conhecido. Não a procura há meses. Hoje veio só para conversar. Eles sentam juntos, no escuro. Ele fala do filho que se perdeu, do império que ruge demais, do medo de morrer em silêncio. Lívia ouve. No fim, ele pergunta: você se arrepende? Ela pensa e responde: me arrependo de ter esquecido minha voz, por alguns anos, mas ela voltou, e isso basta. Ele vai embora. Deixa uma moeda de ouro, a primeira e única em toda a sua vida. Ela não usa. Enterra sob o símbolo traçado por sua mãe, em seu quarto. É oferenda, é selo, é paz. No dia seguinte, quando o sol nasce, Lívia ainda dorme. A respiração é leve, o corpo sereno. Calpurnia tenta acordá-la, mas entende, ao tocar sua mão, que ela partiu. Não há choro, não há tumulto. A morte de uma prostituta em Roma é silêncio natural. Mas Calpurnia faz algo diferente. Pega o carvão, vai até a mesma parede e, ao lado do nome de Lívia, escreve: ela sabia tudo e, mesmo assim, acolheu. Naquela semana, 3 clientes voltam ao lupanar e perguntam por ela. Um deles deixa uma flor. Outro, uma carta que nunca será lida. O terceiro, um anel. E pouco a pouco, o nome dela some das paredes, mas fica na memória das mulheres, das jovens que ela ensinou, das feridas que ajudou a curar, das frases que semeou entre sussurros. Roma continuará. As ruas, os imperadores, as guerras. Mas Lívia viverá em cada mulher que ousar resistir em silêncio, em cada nome rabiscado, num canto esquecido da história. Conclusão final. Encerramento com CTA. 2 a 3 minutos. Você ainda está aí? Deitado, olhos semicerrados, respiração lenta. Talvez agora entenda por que escolhi contar essa história. Porque nem toda heroína vem com espada ou coroa. Algumas vêm com rugas, cicatrizes e olhos que já viram demais. Lívia foi uma delas. Invisível aos olhos da história oficial, mas indelével para quem ouviu sua trajetória com o coração. Se essa história tocou algo aí dentro, compartilhe. Comente. Lívia vive. Porque ao fazer isso, você não só honra uma voz silenciada, você impede que ela se apague. Boa noite e até a próxima história.